Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre programação em Python. Nessa aula a gente vai estar vendo o ambiente de programação que a gente vai utilizar nesse curso, que é o Spider, como utilizar ele. Mas antes de a gente começar a ver como utilizar o Spider, eu gostaria de mostrar para vocês o que seria o Python puro, o Python sem um ambiente de desenvolvimento. Se vocês já programam numa linguagem C, vocês provavelmente já utilizaram ambiente de desenvolvimento para programar em C. Provavelmente o CodeBlocks, que é o mais utilizado, mas existem outros ambientes de desenvolvimento. Existem ambientes de desenvolvimento também para Python. A gente vai ver um deles hoje, que é o Spider. Mas antes que a gente possa utilizar o Spider, eu gostaria de mostrar para vocês o Python puro. O Python sem nenhum tipo de programa para assessorar a programação em Python. Então, para mim acionar o Python puro, eu vou utilizar aqui a linha de comando do Linux, é o console que a gente chama, que é o análogo do prompt do MS-DOS para Windows. Então, quem tiver instalado o Python no Windows também pode fazer isso, abrir o prompt de MS-DOS e dar o comando Python 3 para entrar no Python puro. Então, quando eu inicio o Python puro, ele simplesmente me dá um prompt para mim dar um comando em Python. Então, venho aqui, 5 mais 3. Ele faz essa operação 8. Se eu quiser, eu posso definir uma variável, x igual a 5, depois y igual a 2, somar x mais y. Eu vou aqui programando e ele vai executando comando por comando. Ou se eu quiser, eu posso entrar uma sequência de comandos, daí apertar Enter e ele vai executar essa sequência de comandos. Então, ele é um interpretador. À medida que eu vou dando um comando para ele, ele vai interpretando o comando que eu dei e já executa. Então, esse aqui é o Python puro. Para construir um programa só utilizando o Python puro seria bastante trabalhoso. Em geral, a gente usa um editor de texto para nos auxiliar a montar um programa e para não precisar ficar dando um comando por vez, o que às vezes não é interessante. Existem programas que já unem tanto esse interpretador de Python e o editor de texto e mais ferramentas, que são os ambientes de desenvolvimento, os IDEs. O IDE que a gente vai estar utilizando nessa disciplina é o Spider. Então, vou fechar aqui o meu console e vamos abrir o Spider. Então, pessoal, esse daqui é o Spider, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai estar utilizando para programar em Python. Nessa aula a gente vai entender como é que utiliza esse programa, principalmente o que é cada parte que compõe esse ambiente. Vocês podem reconhecer já aqui no canto direito inferior o console do Python. Então, aquilo que eu mostrei lá na linha de comando, ele se encontra aqui, embutido dentro do Spider. Então, se eu quiser, eu posso programar em Python comando por comando aqui no interpretador. E a cada comando ele vai executando. Então, eu posso colocar aqui x igual a 2. Posso pedir para ele calcular x mais 5. Posso criar uma outra variável, y igual a 3. Posso fazer y mais 7. Ele calcula e assim por diante. Então, isso aqui é o interpretador do Python. Ele não é exatamente o mesmo interpretador que a gente acabou de ver ali na linha de comando, tanto que aqui está escrito IPython. Então, o I quer dizer Interactive Python. Esse IPython é, na verdade, um console do Python interativo e melhorado. Ele tem uma série de ferramentas que não existem no console original, que é, por exemplo, pedir ajuda sobre comandos, completar um comando caso você não saiba o comando inteiro. Uma diferença visual que a gente já nota são os comandos que são aqui numerados, né? Então, cada comando que eu digitei aqui, ele numerou, assim como a saída. E as entradas e saídas, elas são destacadas em cores, né? Os comandos em azul e o resultado em vermelho. Basicamente, esse aspecto das cores vai ser o aspecto que a gente mais vai notar dentro do que a gente vai fazer nessa disciplina. As outras ferramentas que o IPython possui, a gente não vai usar tanto. É claro que
montar um algoritmo inteiro, comando a comando, pode ser um pouco trabalhoso, principalmente porque a gente pode dar um comando errado, né? Então, muitas vezes a gente vai querer testar alguns códigos aqui no console, mas vai querer montar um algoritmo maior dentro de um editor de texto. Isso que vocês encontram aqui no lado esquerdo é o editor. Então, do lado do editor tem o endereço do arquivo. Então, só vou criar aqui um arquivo novo, só para que vocês tenham um arquivo em branco, onde vocês entendam como é o arquivo inicial que o Spyder cria. Então, aqui no Spyder a gente nota que tem algumas linhas já no arquivo. Essas linhas são basicamente comentários. Tá? Essas duas primeiras linhas aqui, a primeira ela serve para dizer para o sistema operacional que esse arquivo não é um texto comum, mas sim um script em Python. Então, se você quiser depois, dependendo do sistema operacional que você usa, você pode tornar esse arquivo executável. E quando você clicar 2 vezes no arquivo, ele vai, através dessa linha aqui, saber que esse arquivo é uma sequência de comandos em Python e daí vai passar esse arquivo para o interpretador do Python e vai executar os comandos. Essa segunda linha se refere à codificação que o texto nesse arquivo utiliza. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso no momento. Esse próximo sequência de comentários é um padrão que o Spyder coloca, onde ele coloca o autor aqui e coloca o autor do código. É interessante, toda vez que vocês forem criar um novo algoritmo, vocês colocarem quem criou esse código, com que finalidade, quando foi criado. Posso colocar aqui um código de demonstração do Spyder. Então, autor, vou botar aqui meu nome. Vocês já podem perceber aqui, né, que para fazer comentários em Python, vocês podem usar ou a hashtag ou 3 aspas. A hashtag é o comentário de uma linha. Então, tudo que vier depois da hashtag não vai ser executado pelo Python até atingir o final da linha. Se eu quiser fazer um comentário de múltiplas linhas, eu tenho que usar esses 3 aspas para abrir o comentário e 3 aspas para fechar o comentário. Aqui, então, eu vou poder construir meu algoritmo com vários comandos. Então, eu posso repetir aqui, né? X igual a 2, x mais 5, y igual a 3, y mais 7. Como que eu faço para executar essa sequência de comandos? Como é que eu passo esses comandos que estão aqui para o interpretador? Porque quem executa tudo é o interpretador do Python, é o console. Então tem que passar esses comandos para cá. Claro que uma maneira tosca que a gente poderia fazer é dar Ctrl C aqui e Ctrl V aqui e apertar Enter. Aí ele faria toda a sequência de comandos. Na realidade o Spyder já tem até um atalho para isso. Então se eu quero passar uma sequência de comandos e executar no console, eu posso selecionar aquelas linhas e apertar F9. Então, apertando F9, ele faz todo esse procedimento, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui no console. Executa aquele conjunto de comandos em uma entrada só. A outra maneira de fazer essa mesma ação é clicar em executar e executar seleção. Mesmo comando. Agora, muitas vezes eu quero executar o arquivo inteiro. Eu não quero ter que selecionar o arquivo inteiro, porque esse arquivo pode ter, sei lá, 2000 linhas. Então, a maneira de mandar ele executar o arquivo de uma vez só é clicando F5. Aqui, ao clicar F5, ele abre um diálogo para mim salvar esse arquivo, porque eu ainda não o salvei. Então, eu vou vir aqui e dar um nome para esse arquivo, demonstra.py. Daí aqui ele abre um segundo diálogo, onde ele não sabe onde que é para executar esse código. Então, vocês podem deixar essa opção aqui, executar no console atual, ou seja, no console que tiver aberto. Então, a gente só está dizendo para ele onde é para ele executar esse código. E daí ele executa uma linha só. O que está escrito nessa linha?
Nessa linha ele chama uma função que me diz o seguinte: execute o arquivo inteiro. Que arquivo? O arquivo que está em /home, /ufsc e que tem o nome de demonstra.py. Isso aqui a gente vai ver mais para frente no curso o que esse outro parâmetro significa. Basta que a gente entenda que esse comando aqui executa o arquivo inteiro de uma vez só. Então, para executar um código, a gente pode executar parte dele só para testar, ou a gente pode executar o arquivo inteiro de uma vez só. Vocês vão perceber com o tempo que é interessante utilizar essa interação entre editor e o console para que você possa testar partes do seu algoritmo. Torna o processo de desenvolver um código bastante interativo e fácil de testar ideias, o que numa linguagem compilada tipo C é bastante complicado, porque se eu quero fazer um teste ou uma pequena alteração no código, eu tenho que recompilar ele inteiro e daí executar. Com o Python isso não acontece, por ele ser uma linguagem interpretada, eu posso simplesmente pedir para rodar um comando dentro do meu código inteiro. Agora, o que são essas outras partes do ambiente? A gente não vai ver o ambiente todo, mas existem 3 partes aqui que eu gostaria de destacar para vocês. A primeira parte é essa aba aqui que tem log do histórico, que na verdade guarda todos os comandos que eu executei no console. Ele não distingue se os comandos eu mesmo digitei ou foram passados, copiados e colados pelo Spyder. Mas o que eu posso utilizar esse histórico é o seguinte: se eu for construindo meu programa dando comando por comando, depois eu posso vir aqui no log do histórico, copiar esse comando, colar no editor e adaptar esse código para virar um algoritmo. Então essa é uma forma até de construir códigos que a gente às vezes utiliza em Python. Então eu posso testando comandos aqui no console, copio o que está no log, limpo os comandos que não funcionaram, adapto o que precisa e eu tenho um pequeno algoritmo. Os outros 2 pontos que eu quero mostrar para vocês estão nessa parte no lado direito, na parte superior. Então são 2 pontos: o explorador de variáveis e a ajuda. A ajuda é uma forma de eu olhar a documentação dos comandos em Python. Então quase todos os pacotes em Python e os comandos nativos, os comandos originais do Python, eles vêm com uma certa documentação, com uma certa ajuda. E através dessa aba eu consigo acessar essa ajuda. Por exemplo, existe um comando dentro do Python para saber o tamanho de vetores, que se chama len. Se eu digitar len, ele me dá uma ajuda. Vocês podem ver que essa ajuda aqui não é muito boa, mas existem ajudas bem completas que eu posso pesquisar, principalmente quando eu utilizo pacotes externos, como a gente vai estar fazendo nessa disciplina. Por exemplo, se eu pesquisar o comando copy, ele vai dar uma ajuda aqui um pouco mais completa sobre como funciona esse comando copy. Se eu quiser, eu posso pesquisar o comando range. Também ele me diz o que esse comando range faz. Me diz o que ele retorna e outras informações. Então, várias vezes a gente vai, antes de executar uma função nova, colocar o nome da função aqui e ler como essa função trabalha, quais que são os argumentos, o que não posso fazer, como eu devo usar essa função, como eu não devo usar essa função, quais que são os parâmetros, antes da gente utilizar. A outra aba que a gente vai estar utilizando bastante é o explorador de variáveis. Nesse explorador de variáveis, a gente consegue ver variável por variável que a gente criou na memória. Então, no caso, eu ainda não falei sobre variáveis, mas aqui a gente já criou, ao executar, 2 variáveis, x e y. Ele está mostrando para a gente, nesse explorador de variáveis, x, que é uma variável do tipo inteira, e que tem valor 2, e y, que é do tipo inteiro, e que tem valor 3. Essa é uma grande vantagem das linguagens interpretadas, não só do Python, que é de poder acompanhar o valor das variáveis à medida que eu vou executando o programa. Ou seja, para mim ver o valor das variáveis, eu não preciso mandar imprimir tudo na tela. Eu consigo ver basicamente o que tem na memória armazenado que faz parte desse programa.
Isso vai ajudar um monte para a gente construir os algoritmos e depois para encontrar erros nos algoritmos, porque a gente consegue enxergar o que está acontecendo com o meu código. Agora vamos supor que eu quisesse reiniciar a memória para um novo programa, né? Não quero essas variáveis, eu quero apagar essas variáveis, começar do zero de novo, quero limpar a memória. Uma forma de fazer isso é vir aqui nessa aba do console e clicar em reiniciar kernel. Ele coloca até um atalho aqui que é Ctrl e ponto. Na hora que reinicia o kernel, podem ver que ele volta para 1 de novo. Vou dizer que eu não utilizo muito essa opção, o que eu faço é simplesmente, se vocês estiverem aqui, né, deixa eu começar de novo. Agora tem valores de memória, eu quero apagar. A forma que eu faço isso no dia a dia é simplesmente fechar o console. A hora que vocês fecham o console, ele abre um novo que agora tem a memória limpa. Então, são as duas maneiras que vocês têm de reiniciar o console Python e assim limpar todas as variáveis armazenadas na memória.